Será que eu vou gostar da trilogia de Jogos Vorazes? Pois é, gente. Eu nunca li Jogos Vorazes. Eu sei que grande parte das pessoas leram na adolescência, mas eu não sei onde eu estava, porque eu fui conhecer esses livros muito tempo depois, então eu comprei a trilogia e eu resolvi gravar um vlog de leitura com vocês, pra vocês verem as minhas reações, né, já que eu não sei absolutamente nada sobre a história, assim, em relação a spoiler. Eu só sei, né, que acontecem os jogos lá que a galera tem que se matar até sobrar um só, mas é só isso. Eu não sei mais nada. Então, eu, na verdade, estou muito feliz porque eu vou entrar nessa história sem saber muita coisa, né? Vai ser tudo uma grande surpresa pra mim. Então eu resolvi gravar pra vocês verem o que eu vou achar. Já aviso que vai ser um vlog com spoiler, porque, gente, quem não leu? Eu acho que todo mundo leu e eu fiquei pra trás, né? Eu sou a única pessoa que eu conheço, pelo menos, que eu já vi na internet, que nunca leu essa trilogia. E aí, se eu gostar, eu vou ler os outros dois, né? Que é Cantiga de Pássaros e Serpentes e Amanhecer na Colheita. Vamos ver, né, no decorrer dessa leitura. Antes de tudo, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de me falar o que você achou da trilogia de Jogos Vorazes. E eu resolvi gravar esse vídeo quando eu comecei o primeiro, né? Eu já tô no capítulo 4. Então vou falar pra vocês o que eu achei até agora. Pra começo de tudo, gente, eu não imaginava que quem seria chamada pros jogos seria a irmã da Katniss, e não a Katniss. Então, pra mim, isso aí já foi um grande plot, porque na hora que anunciou o nome da Prim, eu fiquei assim, gente, mas não era a Katniss. Aí eu entendi tudo que aconteceu, né, que ela se ofereceu no lugar da irmã, né. Fiquei com pena dela, coitada, porque, né, ela ama muito a irmã e ver ela sendo chamada, ela tinha colocado o nome uma vez, gente. Que falta de sorte, né. E aí no início, esse iniciozinho, eu tô na página 68, a gente conhece um pouco da Katniss, da família dela, né, o pai dela morreu com a explosão lá da mina de carvão, eu acho que é isso, que eu esqueci o nome. E aí ela caça na floresta, e eu conheço o Gale, que eu vejo todo mundo falar do Gale, ele apareceu. E aí também saiu já o nome, né, do Pita. Eu não tenho opinião formada sobre nenhum dos dois, eles apareceram 2 segundos, então vamos ver no decorrer do livro, né, afinal são 400 páginas. Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra ler esse livro. Se continuar interessante, eu vou ler muito rápido, porque eu achei até que eu fosse demorar um pouco mais, porque tem 400 páginas. Eu olhando assim, gente, eu não imaginava que ele tinha 400 páginas. Eu fiquei um pouco chocada, achei que ele fosse pequenininho. Mas se a história me prender, né, eu vou bem rápido. Então vou continuar lendo e venho falar pra vocês o que eu estou achando no próximo dia. Ontem foi o segundo dia que eu li o livro e eu parei na página 304. O que eu falei que se o livro fosse viciante eu ia ler muito rápido? Parecia que eu estava adivinhando. Gente, eu não conseguia parar, tá? Eu só parei na 304, que inclusive é o meio de um capítulo, porque eu dormi em cima do livro. Literalmente. Eu parei na metade do capítulo 21. E, gente, tá muito bom. Nossa, mas a história tá muito boa. Eu acho que no início eu não falei mais ou menos a história, porque na minha cabeça todo mundo já sabe, mas não sei, né? Vai que tem alguém como eu que não sabe do que se trata a história e tá assistindo com spoiler porque quer saber, né? Como que é. Gente, a Katniss, ela mora no distrito 12, né, que é um distrito muito pobre, as pessoas morrem de fome, e é proibido sair pra caçar, só que ela acaba saindo porque senão a família dela ia morrer. Ela mora com a mãe e com a irmã, que tem 12 anos, e aí, a mãe, depois da morte do pai, parece que ela entrou numa depressão profunda, ela não reagia, ela não fazia nada, então se não fosse ela, todos teriam morrido. E aí, ela caça com o Gale, e aí vai ter essa cerimônia aí pra sortear quais são os tributos. Sempre é sorteado um menino e uma menina, e aí quem é sorteado é a Prim, como eu falei, só que ela se oferece, e o menino é o Pita. Aí a gente acompanha eles indo lá pra capital, que é onde tem a galera super rica, o pessoal que vive muito bem, e que curte esses jogos, né? Eu achei completamente sádico. É doentio ver pessoas se divertindo com a morte das pessoas. Eu sei que o objetivo é exatamente esse, né? Fazer uma coisa completamente absurda, que vai chocar e tudo mais, mas, gente, isso existiria muito fácil. Se é que não existe em algum submundo, né, por aí da internet, já alguma coisa desse tipo, porque o ser humano, ele é cruel, muitos são muito cruéis, são sádicos, eles gostam de ver esse tipo de coisa, então eu não duvido que existiria ou que exista algo assim e só a gente não sabe. E aí a Katniss e o Pita vão lá pra capital, né, aí eles vão ficar lá sendo preparados, eles vão comer bastante, porque eles são bem magros, já que eles passam fome, eles vão se preparar no sentido de... tem até estilista, tá? Inclusive, eu amei ele, tá? Eu acho que até agora ele é um dos meus personagens favoritos, o Cinna, não sei se é assim que fala, tá, gente? E aí, também tem o Haymitch, que eu adorei ele, embora ele esteja bêbado a maior parte do tempo, mas, gente, é compreensível, né? Porque o cara tem que preparar os tributos sabendo que eles podem não voltar, até porque o Distrito 12, ele nunca ganha, justamente porque as pessoas não têm preparação, né? Além delas não terem preparação nenhuma de luta, de sobrevivência e tudo mais, elas chegam lá muito desnutridas, então, coitadas, né? Como é que elas vão ganhar?
Então, eu entendo por que que ele bebe o tempo inteiro, mas eu gostei dele mesmo assim. E aí, depois de um tempo, né, ele até aceita ficar sóbrio pra poder dar uns conselhos ali pro Peeta e pra Katniss. E aí, a gente vai acompanhar eles realmente indo pra arena competir. Outro detalhe, eles começam a fingir que são um casal, né, o Peeta e a Katniss. E, gente, eu não comprei essa ideia. Eu achei meio... A Katniss eu sei que ela tá fingindo, né, porque a gente tá na cabeça dela. E o Peeta parece estar super apaixonado, mas pra mim também é tudo fingimento. Eu não consigo ver verdade. Eu achei ele meio xoxo, tá? É aquela coisa que assim, ele tá ali, ele não tá, não muda nada pra mim. Eu gostei da Katniss. A Katniss sozinha é maravilhosa. Outra coisa, eu não entendi a questão do pessoal ser time Gale, porque o menino aparece 5 minutos no livro. Até agora aqui ele não apareceu mais. Então, não sei se no resto da trilogia ele vai aparecer, mas eu realmente não entendi. Que eu sei que tem um negócio de time Peeta ou time Gale, e ele realmente... O menino aparece 2 segundos, gente. Realmente eu não tenho nem o que falar dele. Eu não, eu não tive tempo de formar uma opinião sobre ele. O Peeta eu acho xoxo, capenga, anêmico, sem sal. Mas assim, pra mim o importante aqui é a Katniss. Katniss maravilhosa, ela arrasa. Inclusive, ela tá arrasando nos jogos, até porque, né, ela sabe sobreviver, já que ela tá sempre na floresta caçando e tudo mais. E teve uma parte aqui. Eu achei que esse livro não fosse me deixar triste. Mas, gente, tem uma menina, se eu não me engano, ela é do distrito 11. E é a Rue, ela tem 12 anos. E aí ela e a Katniss fazem uma aliança. E a Rue morre. Gente, foi uma das cenas mais tristes que eu já li. Eu fiquei devastada e também achei muito interessante o fato da Katniss fazer tipo que um protesto ali, sabe, né? Porque eles não podem fazer muita coisa. E fiquei mais comovida ainda quando o distrito mandou um pãozinho pra ela em forma de agradecimento. Mas, gente, eu sei que não era pra me pegar a ninguém. Eu sei, o erro foi meu. Ah, o erro foi meu. Mas, gente, ela era tão fofinha, sabe? Eu queria que ela saísse junto com a Katniss, mas eu sabia que isso não ia acontecer. E aí tem um outro aqui, que eu detesto, eu espero que ele morra logo, que é o Keito. Eu não sei se é assim que fala. Uma coisa que eu esqueci de falar. Nossa, eu tô completamente esquecida das coisas. Eu estou acompanhando com o audiobook. Então o jeito que eu tô falando os nomes é o jeito que a moça fala. Porque tem o audiobook pra quem assina a Audible, né? E aí eu resolvi ouvir e ler. Gente, tá sendo uma experiência maravilhosa. Por isso eu consegui ler da página 68 a 304 na maior imersão possível, porque você fica muito imerso quando você ouve e lê ao mesmo tempo. Eu sei que tem um nome pra isso, que eu ouvi o Paulo Hatz falando esses dias, eu acho que é Shadow Reading. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu já fazia isso porque quem é ansioso sabe que a nossa cabeça tem 15 pessoas aqui dentro falando sem parar. Então, tem hora que a gente não consegue ouvir nem o que o livro tá falando, sabe? As vozes do livro não saem de tanto que a cabeça fica. E aí eu sinto que quando eu faço isso, eu consigo focar 100%. Então tá sendo maravilhoso. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas a moça está falando Keito. E, gente, ele é detestável. Eu sei que ele tá num jogo, né, pra sobreviver, mas eu acho que não precisa ser tão babaca assim, né? Até porque ninguém ali tem escolha. Tudo bem que ele se voluntariou. Ele não bate bem na cabeça. Normal ele não é, porque eu fiquei pensando, quem se voluntaria pra ir num negócio que você pode morrer? Não vou esboçar opinião, nem reação sobre, porque vai ver só isso que tem pra fazer, né? Numa sociedade assim, não sei, gente, não sei o que passou na cabeça. Eu não faria isso jamais, tá? Ficaria bem quieta da minha casa e, enfim, eu espero que ele morra logo. Estou aguardando ansiosamente por esse momento. E aí aqui, a parte que eu parei, eu não vou saber o nome do cara que anunciou, mas ele disse que agora 2 pessoas do mesmo distrito podem ganhar. E eu fiquei chocada com isso, né? Porque o Peeta sumiu. Ele tinha se aliado, inclusive, ao Keito. E eu fiquei assim, olha, quem foi que se mostrou, né? Achei um pouco... sem comentários. E aí, eles podem se associar, né? Aí a Katniss começou a procurar ele, achou ele lá camuflado no meio da lama, perto do rio. Ele tinha levado uma facada, tava bem feio. E aí ela tá tratando ele, só que assim, né? O menino tá ardendo em febre, tá cheio de infecção, ele provavelmente vai morrer. E aí, anunciam de novo que vão ter mochilas na cornucópia com coisas que cada equipe precisa. E a Katniss quer ir, mas o Peeta não quer deixar, até porque ela pode morrer. E aí ela vai dar um jeito de ir sim. Tive que fazer uma pausa porque meus cachorros quiseram aparecer no vídeo e daqui a pouco vocês não iam me escutar. Mas a Katniss, ela quer ir e aí ela vai dar um jeitinho, porque o Haymitch manda pra ela um sonífero, né? Eles recebem algumas coisas que patrocinadores mandam pra eles em paraquedinhas, assim, sabe? E aí ele manda um soníferozinho, um xaropinho pra ele dar uma dormida e ela poder ir em paz, porque ele queria ir junto com ela. Como é que o menino que tá morrendo vai junto com ela? Não tem como. Ela ia ter que cuidar dela, dele e ter sorte dos dois não morrerem. Não faz sentido. E aí,
Eu quero saber se ela vai conseguir pegar ou não essa mochila, porque é o único jeito do Pita sobreviver. Ele tá muito mal, ele tá fraco, a perna dele tá super infeccionada ainda, porque foi uma baita de uma facada. Então, né, eu espero que sim. Eu não sei, eu não faço ideia, gente, se ele morre, se ele vive. É tão legal ler isso aqui pela primeira vez sem saber nada. Ai, por que eu demorei tanto pra pegar, sabe? Eu comprei esse livro aqui, deve ter o quê? Uns 2 anos. E eu ainda enrolei pra ler. Sabe, eu perdi tempo, porque eu poderia estar viciada nisso aqui muito mais cedo, mas tudo bem, né? Pelo menos eu estou lendo agora, e é bom que agora eu tenho um canal e estou relatando pra vocês o que eu estou achando. Um outro detalhe que eu esqueci de comentar, que conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Eu adorei a tática que a Katniss e a Rue usaram de usar aquelas vespas assustadoras junto no grupo ali que tava o Keito, umas 2 meninas e o Pita, né? E eles ficaram embaixo da árvore que a Katniss estava, porque falaram assim, uma hora ela vai ter que descer. E aí quando ela descer, a gente mata ela. E aí tinham essas vespas que, gente, misericórdia, que medo. Eu já tenho medo da vespa normal, imagina essa. E aí eu achei fantástica essa estratégia, achei muito legal mesmo, que foi até a Rue que deu a ideia, e eu achei ela muito esperta, né, porque ela é novinha, tadinha. Eu achei que ela fosse morrer no primeiro momento, porque logo ali que a galera sai nessa arena, ele sai em frente à cornucópia. E aí, essa cornucópia tem um monte de coisa pra poder pegar pra sobrevivência, só que o próprio Haymitch falou pra Katniss e o Pita não irem pra lá, porque aquilo ali é um banho de sangue. Todo mundo tá tentando pegar alguma coisa, então é óbvio que aquilo não vai dar certo. Logo no primeiro dia, eu acho que restam só 11 pessoas. E eram 24. Eram 24. Então, assim, é uma carnificina. E aí, eu vou continuar lendo. Eu acredito que na próxima vez que eu aparecer aqui, eu já vou ter terminado, porque faltam 96 páginas, falta muito pouco. Pra pessoa que leu da 68 a 304 em um dia, o que são 96 páginas, né? Gente, eu terminei. Meu Deus do céu, que sabor este livro. Cara, eu tô muito incrédula por várias coisas, mas aonde eu tinha parado de contar pra vocês aqui, né? A Katniss, ela vai atrás da mochila com os remédios pra poder salvar o Pita, senão ele realmente ia morrer. E acontece uma situação bem tensa ali na cornucópia, ela quase morre, só que na hora que a menina, que eu já esqueci o nome, obviamente eu já esqueci porque ela é completamente irrelevante, ela ia matar a Katniss, surge o outro cara do Distrito 11 e salva a Katniss. Ele salva em consideração a tudo que ela fez pela Rue, né? E aí ele fala, olha, eu vou deixar você ir, mas não vai ter uma próxima vez, então você aproveita. E aí ela consegue chegar lá, ajudar o Pita vai melhorando, e aí vai ter o confronto final, né? Porque como eles estão muito separados, a galera que comanda vai dar um jeito de fazer eles se juntarem pra acabar logo com isso. E aí eles vão vendo também com o passar dos dias, que eles ficam escondidos, que mais pessoas vão morrendo, e aí basicamente no final sobra ela, a Katniss, o Pita e o Keito. Esse homem detestável. Mas assim, gente, ele teve um final chocante. Eu fiquei muito chocada, assim, eu detestava ele, mas eu fiquei até com pena dele, sabe? Porque eles sabem que eles têm que ir lá pra cornucópia e tal, só que eles começam a ser perseguidos por bichos que eu não sei nem descrever o que eles são. São bichos assustadores e eles meio que têm a ver com as pessoas que morreram. Eu não entendi se eles usaram características dos tributos que morreram nos animais, mas ficou mais ou menos isso que eu entendi. E aí fica uma coisa meio assustadora de você ver quem já morreu nas características físicas de um animal. E aí eles vão até a cornucópia, eles sobem lá pra poder escapar desses animais. E aí eles têm um confronto nessa cornucópia. Gente, é muito tenso. Eu estava muito nervosa lendo isso. Porque a cena é muito tensa. Obviamente, depois do confronto e tal, o Keito morre. E é de uma forma bem inteligente, porque a Katniss, né, ela atira flechas, né, e aí ele pega o Pita, né, e aí ele acha que pegando o Pita, a Katniss não vai fazer nada, porque se ela matar o Keito, o Pita vai cair junto, e aí vai ser morto pelos bichos lá. Só que ela é esperta, né, acho que ele tava pensando que ela era burrinha. Ela atira uma flecha na mão do Keito, e aí, obviamente, ele vai soltar por reflexo, e aí o Pita empurra ele lá pros bichos, e essa é a cena que mais dá nervoso, porque ele fica um tempão agonizando, com os bichos devorando ele. E é um... Ai, gente, olha... A gente espera que ele vai morrer logo, mas ele não morre. E aí, no final, a Katniss acaba matando ele por misericórdia, porque o cara já tá assim, pelo amor de Deus, me mata, eu não aguento mais. É uma cena bem... É agoniante, não tem outra palavra, porque você fica assim, ai, morre logo, porque, sabe, o cara não prestava? Não, mas ele também faz parte de ser condicionado nesse sistema, ele se voluntariou porque lá na capital, né, era como se fosse
uma honra você ir, e eles sempre voltavam, porque eles tinham treinamento e tudo mais. É a primeira vez que, em muitos anos, que alguém de outro distrito ganha. E aí, o final, né, eles estão lá esperando aparecer alguma coisa, e acabou finalmente o jogo e tal. Simplesmente o cara anuncia que as regras foram mudadas e que vai voltar a ter só um ganhador mesmo. E aí fica o Peeta e a Katniss olhando um pra cara do outro, tipo, a gente vai ter que se matar? Aí o Peeta até fala, me mata e tal, porque você merece mais, não sei o que, aquela coisa. Só que aí ela tem uma ideia. Ela guardou umas amoras, que não são bem amoras, né, elas são venenosas, não é pra comer. E aí ela fala, vamos comer juntos. E aí a gente se mata, ninguém ganha, é tipo uma coisa pra você, não revolucionar o sistema, mas como se fosse uma manifestação. E aí, na hora que eles vão comer, o cara percebe o que eles vão fazer. E eles falam, não, gente, era brincadeira, hein? Era brincadeira, não come não, vocês ganharam, acabou. E aí eles voltam lá pra aquele prédio, lá pra aquela sede que eles estavam lá se arrumando e tal, porque eles vão ter que se preparar agora pra outras coisas, eles vão dar entrevista, eles vão aparecer juntos, e aí eles têm que continuar fingindo que estão super apaixonados, porque basicamente foi isso que salvou eles. E aí, esse livro, ele termina com um plot de que o Peeta percebe que a Katniss estava fingindo. Só que eu pensei assim, gente, não era óbvio? Porque na minha cabeça ele também tá fingindo, eu não consigo acreditar que ele tá super apaixonado, mas enfim, né? E aí acaba desse jeito. Eles no trem voltando lá pro distrito deles, e ele descobre isso, fica meio decepcionado, e fica aquele silêncio, e acaba o livro. E aí, você acha que eu parei por aí? Claro que não. Eu fui assistir o filme. Gente, eu não me segurei, eu tive que assistir. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz com o livro fresco na minha cabeça, porque eu acho que eu consigo perceber as diferenças. Primeiro de tudo, é uma das melhores adaptações de livros que eu já vi. A adaptação é muito boa, é muito impecável. E tiveram algumas mudanças sim, né? Mas eu não acho que prejudicou em nada. Eu acho que ficou perfeito. E eu só ia ver um pedaço, porque eu já tava quase indo dormir, né? Falei, vou ver meia hora, depois eu termino. Gente, eu não aguentei. Quando eu vi o filme tava acabando, eu fiquei vidrada. É muito bom. E assim, né, vamos começar. Diferenças. Primeiro de tudo, 5 estrelas, favoritado. Não precisava nem falar, mas só deixando claro, né? Diferenças do filme e do livro que eu reparei. Eu tinha imaginado o pessoal da capital como a gente, assim, normal, sabe? Vestindo roupas normais, só que, sei lá, grife, coisas caras e tal. Já no filme, a galera parece tudo parente do Chapeleiro Maluco, porque eles se vestem de um jeito muito extravagante e você percebe que eles são da capital por causa do jeito que eles estão vestidos. É uma coisa muito louca. A que eu mais me assustava com os looks é a F. Vou botar uns looks aqui dela pra vocês verem. Assim, gente, ela é prima do Chapeleiro Maluco. Pra mim, toda hora que ela aparecia, principalmente o cabelo, toda hora que ela aparecia, eu ficava lá. A parente do Chapeleiro Maluco. Todo mundo se veste assim. E eu achei muito interessante por conta do contraste. Você vai ver nos distritos pobres que a galera só usa cinza. Usa cores. Na verdade, não usa cores, né? É uma coisa totalmente apática, apagada, não tem cor, não tem brilho, não tem nada. E aí você chega na capital, tem aquela explosão de cores nas pessoas, que você fica até meio assim, a diferença é gritante. Então eu achei muito interessante colocar isso no filme. O Haymitch, ele aparece menos bêbado, continua sendo rabugento, mas eu gosto dele, como eu falei já, né? Eu gosto do personagem porque a gente, né, a gente tem que passar um pano pro cara ser alcoólatra porque ele não deve ter passado por pouca coisa. Os outros personagens que eu falei que eu tinha gostado e que eu não tinha gostado se manteve a mesma coisa. Eu achei a F, acho que um pouco mais calorosa nos filmes, porque nos livros ela parece muito seca e muito ríspida e tal. Então eu achei ela um pouco mais simpática, vamos dizer assim. O apresentador, gente, exatamente como eu imaginei, tá? Exatamente como eu imaginei. E eu acho que o filme, ele me causou um incômodo muito maior, porque é tudo tão extravagante e parece um reality tipo o BBB, sabe? Só que as pessoas estão indo lá pra morrer. Só que eles fazem um circo em volta que incomoda. Você vê todo mundo batendo palma e rindo e não sei o quê. E as pessoas não vão voltar vivas. É doentio, é doentio. Eu acho que o filme me incomodou bem mais, porque ficou muito mais extravagante do que no livro. E eu consegui perceber muito mais essa mensagem que eles querem passar, né? Não que eu não tenha percebido aqui. Mas eu acho que pelo fato deles terem feito tudo exagerado no filme, eu acho até que foi com esse propósito, né? De causar um incômodo muito maior. Porque, gente, eles pegam os tributos pra dar entrevista e ficam conversando com ele, e rindo e felizes, e a plateia rindo e feliz, como se o cara não fosse morrer. E eu fiquei assim, gente, em que momento a sociedade deu tão errado a ponto da gente achar
que isso é engraçado. Eu fiquei extremamente incomodada e por isso o filme é maravilhoso, porque eu acho que o propósito é esse, como eu já falei. E, assim, a morte da Rue me afetou muito mais no filme. Eu já tinha ficado muito triste no livro, mas, gente, no filme, meu Deus, eu chorei horrores. Eu chorei horrores. Eu pensei assim, eu já vi, né? Então vai ser tranquilo. Não. Eu me debulhei em lágrimas. Foi lindo ver a homenagem que a Katniss fez. Eu espero que não tenha saído esse barulho de moto, tá? Foi lindo ver a homenagem que a Katniss fez pra ela e toda aquela comoção. E aí eles colocaram no filme, né, uma coisa que não acontece no livro, que é a galera do Distrito 11 lá quebrando tudo. E eu achei ótimo, gostei, porque dá revolta mesmo, sabe? Nossa, eu fiquei muito triste. Meu Deus. Eu chorei muito. Eu tive que pausar o filme porque eu não tava mais enxergando nada, porque meu olho tava embaçado. E aí uma coisa que eu reparei também é que no filme o Gale aparece muito mais do que no livro. Como eu falei, aqui ele aparece 5 segundos. Ele aparece lá no início caçando e tal, e depois disso não é mencionado mais nada. Mas no filme, a gente na verdade tem uma visão de fora do jogo também. Aqui é a visão dentro do jogo o tempo todo. Já no filme, a gente acompanha os bastidores, por exemplo. Quando vai acontecer alguma coisa na arena, mostra os bastidores das pessoas fazendo aquilo, do cara que tá ali mandando no jogo, o que ele tá conversando, o que ele vai fazer. E aí mostra também o Hammett intercedendo pela Katniss, fazendo parcerias para ela conseguir patrocínio. E aí aqui fica subentendido, né? Mas no filme mostra isso e eu achei muito legal. O Gale aparece bem mais, né? Como eu falei. E ele aparece com aquela cara de, ai, apaixonado. Eu fiquei assim, não estava sabendo disso. Assim, continuou pra mim naquela mesma de não fede nem cheira, porque falta coisa. Se ele aparecer nos próximos livros, aí eu posso de repente formar uma opinião sobre ele, mas até então, ele é legal, ele mora no Distrito 12, ele caça, ele sobrevive, e é isso que eu sei sobre ele. E aí, tem a parte também do final, em que o cara lá, o mandante, que eu esqueci o nome dele pra variar, ele fala que foi tudo uma grande brincadeira. Ele fala, a regra foi revogada e vai voltar a ter só um ganhador, então, né, basicamente se matem. E aí no livro, a gente vê essa parte de dentro do jogo. A gente vê lá o cara falando com a Katniss e com o Peeta, mas a gente não vê os bastidores. Já no filme, a gente vê os bastidores de quando o cara decide isso e quando as coisas começam a ficar meio esquisitas, o Hammett fica puto, e aí ele acaba decidindo revogar isso, né, e manter os dois ganhadores, porque ia dar uma baita de uma confusão e a capital ia meio que perder credibilidade, sabe? Porque eles tentaram desafiar a capital. E, obviamente, né, como é falado, essa atitude dos dois vão ter consequências que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque aí o final a gente acompanha eles voltando pra casa e tudo mais, só que o plot final do filme é diferente do livro. Simplesmente no final do filme acaba com a cena do presidente olhando a Katniss e o Peeta chegando no distrito, sendo recebidos, né, por muitos aplausos, comemoração. Só que, gente, a cara dele, ele vai fazer alguma coisa, ele vai ficar de olho nesses dois. É muito claro isso. Inclusive, o Hammett fala que eles vão ter que fingir aí por uns meses, porque a galera tá desconfiada desse romance deles, porque eles meio que só sobreviveram, né, por conta do romance deles, porque as pessoas que estavam assistindo gostaram muito, e aí eles ficaram vivos por causa disso, senão ia ser só um jogador de qualquer maneira, não iam sair dois sobreviventes. E eles vão ter que manter essa farsa aí por um tempo. Só que assim, né, como que isso vai ser feito, quanto tempo que eles vão ter que manter essa farsa, o que esse presidente vai fazer, eu estou muito curiosa, então em breve eu vou começar o segundo livro, e também no final, tanto do filme quanto do livro, é mencionado ali o Gale e tal, dá pra perceber que de repente ela tem alguma coisa ali por ele, mas como eu falei, gente, muito fraco, eu não sei, o negócio é esperar aí. Até porque eu tenho 2 livros ainda pra poder saber o que vai acontecer, então provavelmente em algum momento esse tema aí vai surgir e vai se resolver, ou não, mas eu espero que seja resolvido. E é isso, eu espero que não tenha ficado confuso, porque eu tinha muita coisa pra falar, meus pensamentos estavam assim, dando nó de tanta coisa que aconteceu, tanto no livro quanto no filme, e assim, eu fiquei muito chocada que eu assisti 2 horas e meia de filme sem perceber. Geralmente eu reclamaria, porque eu não sou muito de assistir filme, ainda mais filme longo, geralmente me cansa. Só que, gente, eu nem senti. Que filme maravilhoso. Eu vim aqui encerrar esse vídeo porque eu decidi fazer os vídeos separados de cada livro, porque já que eu comentei o livro e o filme, só esse primeiro vídeo do livro 1 tem 30 minutos. Se eu fosse fazer da trilogia, ia virar um filme, e eu não sei nem como é que eu ia fazer pra editar e subir esse vídeo enorme. Então eu vou fazer por partes, vou postando aos poucos, e em breve vocês vão ver então o vídeo do livro 2 e 3. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam do primeiro livro ou da trilogia como um todo. Fiquem à vontade para colocar as opiniões de vocês aqui.
E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos.